A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje eu quero tratar com você sobre um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Um dos assuntos mais urgentes da história. Uma das maiores necessidades da Igreja Evangélica Brasileira. Nós vamos conversar hoje sobre reavivamento, promessa de Deus, necessidade da igreja. Eu gostaria que você chamasse a sua família, que você ligasse para os seus amigos, porque eu estou convencido de que Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração, para a sua família, para a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Ageu Magalhães. Ele é pastor presbiteriano, diretor do Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição e pastor da Igreja Presbiteriana Vila Guarani, no estado de São Paulo. Seja bem-vindo, reverendo, ao Verdade e Vida. Obrigado. Reverendo, o tema do nosso programa de hoje é reavivamento. E existe diferença entre avivamento e reavivamento? Daniel, esses termos têm sido usados como sinônimos. E é meio difícil a gente definir eles porque não aparecem assim na Bíblia, né? Então, dá para definir olhando para a palavra que avivamento é o ato de dar vida a algo e reavivamento um retorno à vida. Usualmente as pessoas usam apontando para movimentos da história, em que havia uma falta de espiritualidade, uma mornidão religiosa, e Deus agiu de uma forma específica, que a gente pode falar, e assim as igrejas, elas voltaram a ter o seu vigor espiritual, voltaram a evangelizar, os crentes voltaram a produzir frutos. Reverendo, a igreja brasileira, de certa forma, tem experimentado um crescimento visto aí pelos próprios institutos de estatística, o IBGE, por exemplo, tem demonstrado que tem havido um crescimento muito grande da igreja brasileira. Isso seria um avivamento? Eu creio que não, porque muito embora nós sejamos aí por volta de 30 milhões, já se fala nisso, né, de evangélicos, você vê que a nossa nação não progrediu moralmente, não progrediu na questão da ética, da honestidade, a violência é cada vez maior e nós encontramos esses pecados até em crentes e em pastores. Então, eu creio que o que nós temos aqui na igreja evangélica, não sei nem se dá para dizer que é um verdadeiro evangelho, muito menos um movimento de avivamento. Mas eu queria pensar um pouco aqui, já que se não é avivamento, como é que nós conceituaríamos essa questão desse crescimento visto, certo? Apesar de não produzir realmente uma mudança do ponto de vista ético, uma mudança de vida, como é que o senhor caracteriza, enquanto teólogo, essa questão do crescimento da igreja no Brasil? Algumas pessoas têm analisado o que acontece aqui no Brasil e até não crentes têm olhado e falado da questão do mercado, né? Então, algumas igrejas têm oferecido para um povo doente, com sistema de saúde precário, cura. Outras têm oferecido, ou as mesmas, têm oferecido para um povo com baixíssima renda a possibilidade da prosperidade, de ficarem ricos. Então, é uma questão de oferta e demanda, não é? Agora, o que a Bíblia mostra de verdadeiro avivamento, ele é calcado numa volta às Escrituras. Nós temos alguns relatos bíblicos muito interessantes. O primeiro, um deles é o do rei Asa, bisneto de Salomão, quando ele decide seguir ao Senhor, ao contrário do seu pai e do seu avô, Abias e Roboão, e ele rompe com o pecado da sua época, manda limpar o reino, retirar os prostitutos cultuais, os ídolos, acaba com toda a idolatria, depõe a sua avó, Maaca, do reinado, porque ela era uma idólatra também, e ele começa a observar a palavra de Deus. E assim toda uma nação ela é conduzida de volta aos caminhos do Senhor e passa a produzir frutos de justiça, e assim nós temos um avivamento, não é? O mesmo ocorre com o rei Josias. 8 anos ele chega ao trono,
reina durante 31 anos, e no 18º ano do seu reinado, ele pede ao sacerdote Ilquias que reforme o templo, e Ilquias encontra o livro da lei, lê diante do rei, o rei fica tão emocionado que rasga suas vestes, porque se percebe que o povo não estava andando de acordo com a palavra, reúne todo o povo, lê o livro da lei encontrado, renova a aliança com o Senhor, e aí sim o povo volta para os caminhos de Deus. Então, verdadeiro avivamento é quando nós lemos a palavra, aplicamos no nosso coração, consertamos a nossa vida diante do Senhor, e aí sim, em comunhão com Deus, nós vamos ter os frutos que Ele espera de nós. Reverendo, encerrando assim a nossa entrevista, é possível para o amigo telespectador que nos ouve experimentar um avivamento em sua vida? É possível. Para os crentes, leia a Bíblia, abandone o pecado e ande com Deus. E para aqueles que ainda não são crentes, verdadeira vida e o verdadeiro avivamento é dado por Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que aqueles que não têm a Cristo estão mortos nos seus delitos e pecados. E a única forma, o único ser que pode dar vida é Deus. E Ele faz isso na pessoa de Jesus Cristo. É Cristo quem entra no nosso coração, quem acaba com todos os nossos vícios, os nossos pecados, as nossas mazelas, infunde em nós a vida e essa vida ecoa para a eternidade. Muito obrigado pela sua presença aqui Obrigado. no Verdade e Vida. Deus o abençoe lá, formando profetas ali no Instituto, no Seminário José Manuel da Conceição. Amém. Mas, por enquanto, nós vamos essa mensagem musical e depois a mensagem que Deus preparou para o seu coração através do Reverendo Hernandes Dias Lopes, hoje com o tema Reavivamento, promessa de Deus, necessidade da igreja. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Da sua glória. É o Senhor. Hoje eu quero conversar com você sobre reavivamento, promessa de Deus, necessidade da igreja. Este tema é da mais alta importância para a Igreja Evangélica Brasileira. Nós estamos assistindo, com alegria por um lado e com tristeza por outro, o surpreendente crescimento numérico da Igreja Evangélica Brasileira. Dizem os ufanistas que dentro de poucas décadas a Igreja Evangélica já será maioria na nação brasileira. Mas, por outro lado, temos visto com tristeza que a nação não tem sido impactada e nem transformada por esse crescimento. Nós estamos assistindo multidões adentrando para os recintos evangélicos, mas não está existindo uma mudança, uma transformação de vida. Por quê? Porque o que se está pregando hoje não é mais o antigo evangelho, o evangelho da graça, mas um evangelho
popular, um evangelho ao gosto da freguesia, um evangelho humanista, focado e centrado no homem, um evangelho que atende apenas às necessidades do aqui e do agora, como pregação de prosperidade, a busca desenfreada por milagres e prodígios, onde está ausente a mensagem do arrependimento, da fé salvadora, do novo nascimento, da conversão, da santificação. Eu entendo ainda que nós, como povo evangélico na nação brasileira, sofremos o ataque, de um lado, do liberalismo teológico, de seminários, instituições teológicas e de muitos púlpitos que não creem mais na veracidade das Escrituras, que não pregam mais que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, que pregam ideias humanas, conceitos humanos, doutrinas humanas, mas que já abandonaram a fidelidade às Escrituras. E quando se abandona a fidelidade à palavra de Deus, vem de roldão toda sorte de influência. E a igreja fica completamente amorfa, acéfala, sem cabeça, sem forma, sem diretriz para seguir a verdade de Deus. Por outro lado, a igreja evangélica brasileira está assaltada pelo misticismo, pelo sincretismo religioso. Pessoas que entram para a igreja, mas ainda permanecem prisioneiras de crendices, de práticas semipagãs, onde as pessoas entram para a igreja, mas não abraçam genuinamente o evangelho que está estabelecido nas Escrituras. Pregadores que não trazem mais a exposição da Bíblia, que pregam suas ideias, que iludem o povo com falsas promessas, que enchem templos e praças públicas de uma vasta multidão que não conhece o verdadeiro evangelho, que não recebe o verdadeiro pão da verdade. E ainda nos preocupa profundamente o outro aspecto, que é a ortodoxia morta. Gente que professa a fé cristã, mas que não vive a vida cristã. Gente que é ortodoxa de cabeça, mas que é herege de conduta. Gente que tem luz na mente, mas não tem fogo no coração. Gente que professa crer na verdade, mas não vive de acordo com esta verdade. Eu entendo que a maior necessidade da igreja evangélica brasileira é passar por uma reforma e experimentar um poderoso reavivamento. Não um reavivamento fabricado pela igreja, não uma explosão emocional que chega tantas vezes à beira do histerismo coletivo, não uma explosão de chamados dons espirituais, de sinais, onde as pessoas confundem tantas vezes esses elementos com um verdadeiro avivamento. Eu estou falando que a igreja precisa de um reavivamento bíblico, um avivamento que venha do céu, que seja produzido pelo Espírito Santo, que não é agendado pela igreja, mas que é obra soberana do Espírito Santo de Deus. Um avivamento que leve a igreja de volta à palavra, um avivamento que traga a igreja para a oração, um avivamento que desemboca em mudança de vida e que leva a igreja a ser missionária. Um avivamento que faz uma faxina ética a partir da igreja e que vai reverberar essas influências em todos os segmentos da sociedade. O livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 3, há uma promessa gloriosa de Deus. E Deus diz assim: derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há aqui duas verdades que eu gostaria de focar inicialmente. A primeira delas é que o reavivamento ou o derramamento do Espírito Santo é uma promessa de Deus à sua igreja. Quem está dizendo que vai derramar é o próprio Deus. Ele não é homem para mentir. Quando ele promete, ele cumpre. E quando ele cumpre, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Portanto,
O reavivamento é uma promessa segura de Deus. Deus é quem promete reavivar a sua igreja, restaurar a sua igreja. Quantas vezes a igreja de Deus estava apática, estava adormecida, estava completamente esvaziada de fervor espiritual. Quantas vezes as pessoas olharam para a igreja e viram-na como um vale de ossos secos. E de repente, quando todos apostavam no fracasso e na bancarrota da igreja, Deus soprou sobre ela um alento de vida. Deus derramou sobre ela torrentes do seu espírito. E esta igreja se pôs de pé, cheia de vida, de vigor, de piedade. E esta igreja não apenas foi restaurada, mas tornou-se instrumento de restauração na sociedade. O avivamento é uma promessa de Deus para a sua igreja. Mas esta promessa não é apenas segura, esta promessa também é abundante. Deus está dizendo que vai derramar do seu espírito. Não é coisa limitada, pequena, comedida, mas é um derramamento, é algo profuso, abundante, caudaloso. Muitas vezes, você e eu limitamos a obra de Deus à nossa própria experiência. Isso é um equívoco, pois Deus pode fazer muito mais em nós e através de nós. Talvez uma das orações mais ousadas do apóstolo Paulo está em Efésios 3, versículo 19. Ele diz para que sejamos tomados não apenas de Deus, não apenas da plenitude de Deus, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E você pergunta, quem é Deus? Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é transcendente, Deus é maior do que tudo que Ele criou. Se nós perguntarmos qual o tamanho do universo que Deus criou, os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 10 bilhões de anos-luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se nós conseguíssemos viajar à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos mais de 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra. Deus criou todas essas coisas e Ele é maior do que tudo que Ele criou. E agora Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Quando você pensa que Paulo está delirando, ele diz em Efésios 3:20, ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode trazer sobre você, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade, sobre a sua denominação, sobre a sua nação, um poderoso reavivamento espiritual, algo que nunca vimos, mas que outros povos já experimentaram, que nós também hoje poderemos experimentar, se Deus for propício a nós, derramando sobre nós porção dobrada do seu Espírito, as torrentes do seu Espírito. Mas preste atenção, o reavivamento não é apenas uma promessa de Deus, o reavivamento é uma necessidade da igreja. É interessante que o profeta Isaías vai usar esta palavra em nome de Deus, dizendo o seguinte, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há vários símbolos do espírito na Bíblia, o hálito, o vento, o azeite, a pomba, o fogo, a água. Por que aqui o Espírito Santo é comparado com água? Primeiro, porque não há vida sem água. Você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter o melhor terreno, você pode ter a melhor tecnologia, se não tiver água, a semente morrerá mirrada no ventre da terra. A igreja pode ter templos bonitos, a igreja pode ter tecnologia moderna, a igreja pode ter pastores eruditos, a igreja pode ter crentes influentes na sociedade, mas sem o Espírito Santo, a igreja é um museu sem vida, a igreja está morta. Nós dependemos do Espírito Santo. Preciso concordar com o pregador de Londres,
Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse que é mais fácil você acreditar que um leão se tornará vegetariano do que você crer que uma alma sequer possa ser salva sem a ação e sem o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence do pecado, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem santifica, é o Espírito Santo quem batiza no corpo de Cristo, é o Espírito Santo quem aplica a obra da redenção. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas mais do que isso, a água é necessária para purificar. O que impede a chegada das torrentes de Deus, do reavivamento espiritual, é o pecado. O grande aspecto é que a igreja de Deus hoje está se acomodando neste mundo. Parece que não há muita diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que professam a fé cristã frequentam os mesmos ambientes, falam as mesmas palavras, têm as mesmas atitudes, se divorciam com a mesma intensidade, praticam tantas vezes os mesmos pecados, as mesmas mazelas. Nós precisamos do Espírito Santo para que a igreja evangélica brasileira se prostre em profundo lamento pelos seus pecados, tenha a experiência de um arrependimento genuíno, profundo e verdadeiro, para que a igreja chore pelos seus pecados, lamente pelos seus pecados e se volte para Deus de todo o seu coração. Deus diz em sua palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é reavivamento? Na verdade, reavivamento é uma obra de Deus. Nós não poderemos gerar o reavivamento. A igreja não pode agendar o reavivamento. Ele vem de Deus, ele vem do céu, mas nós precisamos preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. João Batista disse para o povo de Israel, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale tem que ser aterrado, todo monte tem que ser nivelado, todo caminho torto tem que ser endireitado, todo caminho escabroso tem que ser aplainado, então toda a terra verá a salvação de Deus. O reavivamento é uma necessidade da igreja. É preciso orar pelo reavivamento. É preciso clamar a Deus de todo o nosso coração. O profeta Isaías, diz algo sublime nesse versículo 3 de Isaías 44. Deus derramará água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Nós vamos receber um reavivamento quando nós buscarmos a Deus como um sedento busca água, como a terra seca anseia pela chuva. A geração atual está buscando não a Deus, mas as bênçãos de Deus. As pessoas não querem Deus, querem os favores de Deus. As pessoas estão correndo atrás de prosperidade, estão correndo atrás de curas, estão correndo atrás de milagres, estão correndo atrás da bênção e não do abençoador. Avivamento é quando a igreja tem sede de Deus. É quando a igreja quer Deus, é quando a igreja anseia por Deus mais do que pelas bênçãos de Deus. Eu quero lhe dizer que as bênçãos de Deus são importantes, são necessárias, mas as bênçãos de Deus não podem substituir o Deus das bênçãos. Reavivamento é quando a igreja quer Deus mais do que as bênçãos de Deus. Eu creio neste avivamento. Eu oro por este avivamento, eu anseio por este avivamento, e eu espero um dia ver Deus derramando sobre a igreja as chuvas torrenciais do seu Espírito para inundar a sua igreja de vida, de verdor, de frutos, para que a igreja possa ser uma bênção influenciadora na nação brasileira e nós experimentarmos crescimento numérico, mas crescimento espiritual para a glória do nosso grande Deus. Eu quero orar com você. Eu quero convocar você para se colocar nas mãos de Deus, para interceder em favor deste verdadeiro reavivamento espiritual. Ele é promessa de Deus, ele é necessidade da igreja. Vamos orar comigo. Deus querido, nós ansiamos ardentemente ver a nação brasileira experimentando um reavivamento que venha sobre a tua igreja e este reavivamento possa reverberar para fora dos portões
e alcançar as famílias, e alcançar as universidades, e alcançar todos os segmentos da nossa sociedade. Traz sobre a tua igreja, Senhor, quebrantamento, arrependimento, choro pelo pecado, sede da tua presença, plena e abundante de oração, para que a igreja seja restaurada, revitalizada e reavivada pelo poder do teu Espírito. Esta é a nossa súplica, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro de Isaías, capítulo 44, verso 3, o reverendo Hernandes evidenciou que o reavivamento é promessa de Deus. Pois Deus diz: pois derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mostrou que a promessa de Deus é segura e abundante e que o reavivamento é uma necessidade da igreja. Finalmente, destacou que a água é o símbolo do Espírito Santo e absolutamente necessária para a vida. Não há vida sem água e não há vida na igreja sem o Espírito Santo de Deus. Sim, a igreja precisa do Espírito para lhe dar vida plena e para ser purificada. Reavivamento, promessa de Deus, necessidade do mundo. Esse foi o tema do programa de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD, ligando para 0800 119 105, ou mesmo acessando a nossa loja virtual através do nosso site www.verdadevida.com.br. Torne-se um cooperador do programa Verdade e Vida, através das suas orações, divulgando entre os seus familiares, os seus amigos, no seu condomínio, trabalho, ou ainda tornando Verdade e Vida autossustentável, através da sua contribuição mensal, que você pode fazer acessando o nosso site www.verdadevida.com.br e clicando ali em Faça a sua doação. Você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou ainda você pode fazer um depósito diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa, você e toda a sua família, para participar da escola bíblica dominical, com classe ali para todas as idades, bem como o culto matutino, que sempre começa aí por volta das 9 horas, e o culto vespertino, 18, 19 horas. Você vai dizer ao pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida e que você quer crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. No próximo dia 11, eu quero lhe convidar, você que é de Curitiba, do estado do Paraná, para estar conosco aí na abertura da reunião do Supremo Concílio, onde todos os deputados eleitos pelos presbitérios de todo o Brasil estarão reunidos na Igreja Presbiteriana de Curitiba, na 37ª reunião ordinária do nosso Supremo Concílio, onde estaremos elegendo a mesa do Supremo Concílio para o quadriênio de 2010-2014, e o Verdade e Vida estará transmitindo o culto de abertura pelo nosso site www.verdadevida.com.br, e o culto ali vai se iniciar às 19 horas e você poderá assistir de qualquer lugar do Brasil. Avise na sua igreja. Criação, uma verdade sobre ataque. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. A Igreja Presbiteriana do Brasil, através do CAS, Conselho de Ação Social, conclama a todas as igrejas a se mobilizarem em prol da campanha de arrecadação de doações para cidades atingidas pelas enchentes e desmoronamentos ocorridos nos estados de Alagoas, Rio Largo, União Palmares e Pernambuco, Barreiros, Catende, Cortês, Palmares e Palmerina. Doações devem ser feitas na conta da Igreja Presbiteriana do Brasil, Banco Bradesco, agência 1230, conta corrente 25641, dígito 2.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.